sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Fiquei tão feliz, sabe por quê? Olha aqui, recebi uma foto, quer dizer, recebi um vídeo, né, da Stephanie fazendo uma paródia com palavras, com classe de palavras que nós estamos estudando na disciplina de língua portuguesa. Não deu para eu colocar o vídeo aqui, mas eu coloquei a fotinho dela, né, matando a saudade do rostinho dela, e para mostrar para vocês que ela fez a paródia e enviou a paródia para a gente, né? E quem quiser enviar, eu pedi, vocês se lembram? E tem mais fotos, né, de outros alunos, mas são para aula de produção de texto. Eu vou colocar, tá bom? Stephanie, eu amei. Você falou das palavras que a gente está trabalhando em língua portuguesa. Cantou muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz, tá? Eu amei. Você está de parabéns. Então, vamos começar a nossa correção, gente? A gente sempre começa, né, fazendo a correção da atividade que a gente deixou na videoaula anterior. Então, olha aqui. Primeiro eu deixei essa atividade aqui, que era para vocês fazerem no caderno, vocês se lembram? Nós iniciamos, né, com outra classe de palavras que é numeral. Então, essa atividade aqui estava bem tranquila, era só para numerar, né, uma coluna de acordo com a outra, de acordo com a classificação dos numerais. Cardinal, vamos ver quais são os cardinais. 600 e o 18. Ordinais, quais são os ordinais? 19º, milésimo, primeiro e quinto. Quais são os multiplicativos? Triplo, quíntuplo, somente. Fracionário, 18avos, meio. Então, a numeração ficou 4, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 1. Tranquilo, né, gente? Essa classe de palavras numerais, ela é bem tranquila para a gente aprender. Só a gente tem que aprender direitinho para a gente não confundir alguns numerais, por exemplo, um com artigo indefinido. Mas nós vamos fazer mais atividades. Combinado? Eu deixei para vocês fazerem a página 104, né? E agora eu vou iniciar a correção. Eu espero que vocês tenham feito e que abram um livro agora para fazer somente a correção. E não deixem nada errado no livro, não deixem frases iniciadas com letras minúsculas, não deixem palavras escritas erradas, não há necessidade, porque a gente faz a correção por aqui. Vocês concordam comigo? Então tá bom. Qual o nome e a nacionalidade do remetente e do destinatário da carta, do bilhete? O remetente é Caio e ele é brasileiro. O destinatário é o professor Steve e ele é americano. Então, Caio mandou uma carta para o professor Steve. Releia o início, foi nem a carta, é carta, mas uma carta eletrônica, né, virtual, um e-mail. Releia o início do e-mail de Caio. Tomo a liberdade de escrever para o senhor, porque estão acontecendo coisas muito estranhas aqui na minha cidade. O que Caio considera muito estranho? O fato de seus pais, sua família, ninguém apreciar histórias de terror. O Caio acha isso estranho. Eu não gosto de histórias de terror, particularmente não. Quem gosta, né, eu respeito, mas eu não gosto não. Gente, agora a página 104. O que fez Caio pensar que em Boston é uma cidade lá dos Estados Unidos, as coisas podem estar diferentes em relação às histórias de terror? O fato de Edgar Allan Poe, grande escritor de histórias de terror e suspense, ter nascido em Boston. Aí ele acha que Boston, as coisas são diferentes, que lá em Boston são diferentes. Porque as histórias de terror encantam Caio. Ele acha emocionante ler uma história arrepiante, que dá susto na gente. Quer dizer, ele fica sempre com o coração disparado lá, esperando ver o que vai acontecer. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Para os familiares de Caio, terror está ligado à ficção ou à realidade? Qual que é o terror para os familiares de Caio? Explique. Para os familiares dele, a realidade.
pois eles falam que terror é perder emprego, ter contas para pagar e ficar sem dinheiro, e não histórias de ficção e de terror igual o Caio gosta. Que exemplos de histórias arrepiantes Caio cita no texto? Há histórias de Poe e também aquelas de assombração, de almas penadas de outro mundo, de fantasmas sentados na sala das almas, com lençol na cabeça, e até aquelas histórias de fantasma que carregam a própria cabeça. Ai, esse Caio, viu? E para você, o que é uma história arrepiante? Dê um exemplo. O que vocês colocaram aí? Não tem como eu saber, né? Fico aqui curiosa para saber o que é uma história arrepiante para vocês. Vocês também são fãs de história de terror? Eu gosto de história de aventura, muito. Gosto de histórias de contos, de romance. Gosto de assistir filmes que têm baseados em fatos reais. Gosto muito disso, gosto de assistir documentários, mas histórias de terror, filme de terror, eu não gosto, gente. Será que isso é um sinal dos tempos, professor? O que significa a expressão grifada na frase? Essa expressão que está em vermelho aí. Sinal dos tempos são sinal de que os tempos são outros, que as coisas mudaram. Escreva uma frase usando essa expressão, sinal dos tempos. Também fico aqui curiosa para saber o que vocês escreveram, mas eu não escrevi. Será que é sinal dos tempos a mudança climática que nós estamos tendo? Sinal de que tempos? De tempos em que o homem usou e usa, né? E abusa da natureza sem responsabilidade. Tem tantas coisas para a gente pensar em escrever uma frase aí sobre o sinal dos tempos, que eu acredito que vocês, como excelentes escritores, compõem produções de textos muito boas, fizeram excelentes frases. Fico aqui curiosa para ver. Aí estava pedindo assim, olha, produzir um texto. Será que eu sou o único do mundo que ainda gosta de histórias de terror? Daquelas histórias bem contadas que até parecem cinema e que dão frio na barriga da gente? Como você respondeu esse questionamento de Caio? Escreva-lhe uma carta, era para vocês terem escrito, né? Dizendo que você pensa sobre esse assunto, história de terror. Se eu fosse escrever para o Caio, eu falava, Caio, escreve histórias que ensinem a gente a preservar a natureza, escreve histórias de contos, histórias de personagens, histórias de aventuras, mas não escreva histórias de terror. Se fosse eu, agora vocês eu não sei. Fico também aqui curiosa para saber o que vocês escreveram. Gente, nós vamos retomar alguns conteúdos agora, como nós sempre fazemos por aqui, não é verdade? Vocês se lembram que nós já estudamos sobre os pronomes, não é mesmo? Então, aqui tem algumas frases com alguns pronomes que nós vamos classificá-los. Primeira frase. Seu dono não voltou, mas o cachorro nunca deixou de esperá-lo. Seu é pronome possessivo e lo é pronome pessoal oblíquo. Essa frase aqui, esse seu tá lá entre asterisco, que é pronome, né? Mas tem um filme também que o dono do cachorro até faleceu e o cachorro ia todo dia no mesmo lugar. O filme é até triste. Esse texto nos conta uma história emocionante. Esse pronome demonstrativo e nos, pronome pessoal oblíquo. Se fosse nós, seria pronome pessoal reto, tá? A 3 subiu junto com a 2 aí, ó. Ninguém mais se lembrava do jovem soldado. Os pronomes são ninguém e se. Ninguém, pronome indefinido, e se, pronome pessoal oblíquo também. 4. Depois de alguns anos, quem poderia saber porque aquele cãozinho ia todos os dias até a esquina? Olha os pronomes, alguns, quem e aquele. Vamos ver as classificações. Aquele
pronome demonstrativo, quem, interrogativo e alguns indefinido. Deu para rever direitinho? Deu para lembrar alguma coisinha aí? Identifique no texto e classifique os advérbios do quadro abaixo. Eu não coloquei o texto aqui porque nós já trabalhamos o texto que eu tinha escolhido. Eu só peguei alguns advérbios e coloquei aqui nos lugares para a gente ver o que eles indicam, né? De lugar, pouco, dentro, ali, lá, aqui, todos indicam lugar. Intensidade, depressa, muito, bastante. De tempo, décadas atrás, hoje, ontem, ano passado, amanhã. De afirmação, sim, certamente. De dúvida, talvez, quem sabe. E de modo, bem. Aquelas palavras também que são acrescidas de sufixo mente, ardentemente, copiosamente, poderosamente, são os advérbios de modo. Ainda sobre advérbios. Copie as frases substituindo o advérbio por outro equivalente. Eu não copiei a frase, eu só substituí os advérbios. Valentemente quer dizer fortemente. O escritor é bastante interessado, ele é muito interessado. Talvez eu saia hoje, quiçá, quem sabe. Nunca viajei para o exterior. Não viajei para o exterior. As crianças brincaram demais. As crianças brincaram bastante. A mãe cuidou das filhas calmamente, alegremente, tranquilamente. Qualquer uma daria aqui, bom? Esses que terminaram em mente aqui, que são as palavras acrescidas do sufixo mente, que eu falei para vocês, que se tornam advérbios de modo. Gente, nós já vimos verbos, conjugamos verbos, e no livro de vocês vai retomar verbos no infinitivo. Então, eu coloquei aqui alguns verbos flexionados em tempos variados para a gente dar o infinitivo de cada um deles, tá bom? Falaram é um tempo passado, então é pretérito perfeito. O infinitivo dele é falar. Assistiam é pretérito imperfeito. O infinitivo é assistir. Corria também é pretérito imperfeito. O infinitivo é correr. Houve, já houve, pretérito perfeito. Infinitivo é haver. Foi é o pretérito perfeito do verbo ir. O verbo ir, ele é irregular. Por isso que o pretérito perfeito é foi. Tinha, pretérito imperfeito de ter. Cabia, pretérito imperfeito de caber. Lamentou, pretérito perfeito e o infinitivo é lamentar. Estudávamos, pretérito imperfeito do infinitivo é estudar. Cantara, pretérito mais que perfeito, o infinitivo é cantar. Fôssemos, se nós fôssemos, é uma condição. Então, está no modo subjuntivo, está no pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ir. Caísse, se eu caísse, pretérito imperfeito também do subjuntivo do verbo cair. Cantastes, pretérito perfeito do verbo cantar. Bebíamos, pretérito imperfeito do verbo beber, do infinitivo, né? E disser, se eu disser, pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo dizer. Então, os verbos no infinitivo são as formas normais que eles se apresentam. São as formas primitivas, são como nós os encontramos nos dicionários. Vamos aprender um pouquinho mais? Você sabe ou já ouviu falar sobre palavras homônimas? Se não sabe, é hora de começar a aprender. Palavras homônimas são as que apresentam identidade de sons ou de forma, mas têm significados diferentes. Confira uns exemplos de palavras e frases homônimas.
Tipos de palavras. De acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa, existem 3 tipos de homônimas, que são as perfeitas, as homófonas e homógrafas. Interessa para a gente as homônimas, as mais comuns por enquanto. As palavras homônimas perfeitas são aquelas iguais à grafia, essas que são mais interessantes para nós. Na grafia e na pronúncia, como por exemplo, caminho substantivo, o caminho da escola é longo. E caminho verbo, eu caminho todos os dias, que é uma ação, né, do verbo caminhar. Leve, adjetivo, a mochila é leve. Ou então, leve a mochila para mim, do verbo levar. Palavras homônimas perfeitas. Cobra. A cobra, o animal, né? O réptil. E aquela pessoa é uma cobra, quer dizer que ela é uma pessoa que não é de confiança, né? Pessoa boa em alguma coisa. Pode ser boa, é cobra naquilo, ou então pode ser ruim também. Rio, substantivo. O rio está poluído. Agora, se eu falar assim, eu rio, professora, você está ficando doida? Rio é que tem água lá? Não. Quando a gente vai conjugar no presente do indicativo o verbo rir, a gente fala eu rio. É um verbo irregular também, tá bom? Praça. O praça, a gente fala assim, é o praça, é o soldado. É tipo uma gíria. E praça, a praça é um local público. Exemplo de frases com palavras homônimas. Eu caminho pelo parque todos os dias de manhã. Quer dizer que eu ando, né? Agora, o caminho para o parque é mais seguro de manhã. Então, o lugar, o trajeto. Eu consigo levar a mala ao aeroporto sozinha porque é leve. A mala é leve. Você quer que eu leve a mala ao aeroporto? Você quer que eu carregue? Aí é verbo. E as palavras homófagas? São palavras iguais na grafia, mas diferentes na pronúncia. Alguns são exemplos. Olha, colher, substantivo. Colher é aquele talher que você... é um objeto que você se alimenta, né? E colher, verbo. Você vai colher frutas, colher verduras. Jogo, substantivo. Jogo de futebol. E jogo, verbo. Eu jogo dama, eu jogo xadrez e outros jogos. Exemplos de palavras homófogas. Roupa, seca, adjetivo. Ele, ela, ó, a roupa é seca. Seca aqui é adjetivo. Se eu falar ele ou ela seca, é um verbo, que é uma ação de secar. O olho, os nossos olhos, um órgão, né? Substantivo. E eu olho, aí eu estou tendo uma ação de olhar, é um verbo. O choro do bebê me incomoda, é um substantivo. Choro aqui é um substantivo abstrato. E eu choro, aí é uma ação, tá? É um verbo. Exemplos de frases com palavras homófagas. Você pode pegar uma colher com a garçonete, quer dizer, o objeto, né, um instrumento. Hoje vamos colher, aqui ó, colher e colher frutas no pomar. Eu jogo futebol com os meus sobrinhos aos sábados. Eu assisti ao jogo do time do meu sobrinho no último sábado. Também aqui palavras homônimas, olha, Felipe serra a mesa da sala. Pedro subiu a serra de Petrópolis. A escrita e a pronúncia são iguais. Agora aqui, a pronúncia são iguais e a escrita é diferente. Olha, comprei 100 laranjas, Joaquim está sem mercadorias. Escrita e pronúncias iguais. Roberto chupa mangas, que é a fruta. Costurei as mangas da minha roupa. Aí é manga, peça de roupa. A mesa, eu canto no coral da escola. Quer dizer, eu canto, né? Lararará. A mesa está no canto da sala, está lá num lugar no cantinho da sala. Agora vamos enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Também são palavras homônimas. Cumprimento. Eu sempre falo com vocês. Eu não cumprimento as pessoas, não. Eu cumprimento.
O que é cumprimento? É ato de cumprimentar, de saudar, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu canso de ouvir pessoas até adultas, ela não me cumprimentou. Como? Não estava nem com uma trena, nem com uma fita métrica, porque para comprimento é medida. Então aqui, comprimento, extensão de um objeto de uma ponta a outra, a medida, né, o tamanho. Cavaleiro é um homem que anda a cavalo. E cavalheiro é um homem da nobreza, gentil, educado. Sela é assento usado em montaria. E sela, com C, é uma cadeira antiga lá usada pelos imperadores, muito antiga. Gente, hoje nossa videoaula terminou por aqui. Eu acredito que foi bem proveitosa, porque deu para a gente fazer a correção, deu para a gente retomar alguns conteúdos e iniciar um conteúdo novo, mas que na próxima videoaula eu já volto com alguns conteúdos, retomando alguns conteúdos anteriores até a esses, bem anteriores, revendo esses e fazendo a nossa correção. Combinado? Eu estou deixando para vocês fazerem as páginas 107, 108 e 109 do livro de português de vocês. São apenas 3 páginas, não acumulem, façam direitinho. Vocês já sabem do nosso combinado. Na dúvida, ponto de interrogação para fazer a correção aqui. Não deixem para copiar a resposta para ficar com o livro completo lá, não. E caprichem na letra no livro de vocês, tá bom? Eu confio em vocês. Então, gente, eu continuo aqui com muitas saudades. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.